Bora lá, pessoal. Boa noite. Dia 13 de janeiro de 2026, né? Primeiro vídeo do ano. Vamos dar sequência. Lembrando, não é recomendação, não é call, sempre estudos. E graças a uma dúvida de alguns dos nossos colegas, nós vamos para uma aula bem básica aqui para todos, né? Entender o que é vela, o que são os candles, né? Que basicamente é a mesma coisa, e como ter uma visão, no caso, mais aprofundada, né, em relação a preço e distorções. E vamos lá, eu já estou com um gráfico aqui, é a plataforma Profit Pro, é uma plataforma paga, mas eu já mostrei para vocês também que existe esse aqui, ó, TradingView, e é uma das que eu mais recomendo, justamente por ser gratuita. O que, é que você vai fazer? Você vai lá no Google, você vai digitar lá, ó, TradingView, desse mesmo jeito aqui, pá, botou aqui, clicou, pode vir nesse primeiro link, estão vendo aqui? Nesse primeiro link do TradingView, você vai selecionar, certo? Se você quiser, você pode criar uma conta, eu até recomendo, porque fica melhor para você fazer seus estudos, suas marcações, e você ir acompanhando o mercado, e mais uma vez, não tem custo. Exceto se você quiser uma coisa a mais, você faz um pagamento ali, né, para outro tipo de ferramenta. Mas o básico aqui, para quem está começando, ou quem está no meio do caminho, já serve, certo? Então, eu vou fechar aqui, tá aqui a mesma coisa, e vai ser, né, a mesma coisa como se fosse essa aqui, né? Mas ambas existem suas particularidades, né? Essa por ser paga, né, tem recursos a mais, enfim, e você consegue fazer operações. Mas essa aqui também você consegue, se você é investidor a longo prazo, você pretende fazer sua montagem de carteira, certo? Do lado aqui direito, tá vendo aqui? Os ativos estão descendo e subindo. São ativos também que eu costumo acompanhar e foi onde eu iniciei, justamente aqui, por ser gratuito, e depois eu parti para cá. Então vamos lá. Eu estou aqui com um determinado ativo, né? MBRFE3, Marfrig foi a junção com a BR Foods, e nós vamos utilizá-lo, né, para fazer aqui o nosso estudo de hoje. E já mostrando para vocês, se vocês se atentarem, aqui atrás no gráfico, tá vendo aqui? Existe um D, tá vendo? Isso aqui, aqui atrás, um D referente ao que? Ao dia. Se eu clicar aqui em S, né, ele vai para semana, tá vendo? Já mudou para o S. Se eu digitar M, né, ele vai para um mês. Se eu digitar A, ele vai por ano. Beleza? Só para vocês compreenderem aqui essa parte. Vamos aqui para o dia, que esse aqui vocês vão entender mais. Então, para vocês entenderem o que são as velas, pessoal, é isso aqui, ó. Cada barrinha dessa aqui corresponde ao chamado vela, ao chamado candle, né? Ali que vocês podem entender no mercado. Então, cada um aqui, independente da cor, né, é uma vela, é um candle. Então, pronto, entenderam isso aqui. Então, isso aqui é a vela ou é o candle para vocês. Independente da cor, para mim fica mais interessante quando eu coloco o quê? Essas pretas que denotam aqui como venda, certo? Ou seja, o mercado está vendedor, tá vendo? O mercado está caindo. E as brancas aqui, para mim, fica mais interessante, né? Que é o mercado comprador, ou seja, estão subindo. Pronto, até aqui, beleza? Show de bola. Vamos para o segundo ponto. Como aqui está no D, né? É o gráfico diário, correspondente ao dia. Vou dar só um zoom para vocês entenderem aqui mais de perto o que, é que eu estou falando e para vocês entenderem. Se eu passar o mouse em cima, né, eu acredito que vocês vão conseguir enxergar e aqui ele vai me dar um resumo, né, referente a esta vela, a este candle. Aí diz a data, né, diz os preços, aqui vocês possivelmente não vão ver, mas ele diz o preço da abertura, preço da máxima, preço da mínima, preço de fechamento, volume financeiro, negócios, né, volume de quantidade, variação e amplitude. Mas vamos se atentar ao seguinte, alguns pontos. Você já deve ter ouvido, né, alguém dizia assim que as velas existem fechamento e abertura. O que é que eu quero dizer com isso? Como aqui está, nós estamos olhando o gráfico diário, né?
Cada vela aqui, ela vai ter a sua abertura e seu fechamento. Isso aqui é básico, é o básico do básico. Como nós estamos olhando aqui, por exemplo, as brancas, vamos por parte. As brancas aqui, elas vão ter abertura, né, de seu preço ali, assim que abre o mercado, na parte de baixo, e seu fechamento na parte de cima. Como assim? Como eu falei para você, se eu passar o mouse em cima da barra, ela vai me dar as informações, certo? E aqui ela vai me dizer abertura, máxima, mínima, fechamento. Então vamos se atentar a 4 pontos, que é o quê? Abertura, fechamento, máxima e mínima. Para vocês entenderem o contexto das duas, se for uma vela de compra ou uma vela, né, de venda, independente se for compra ou venda, a máxima dela vai ser sempre a parte de cima, óbvio, e a mínima sempre a parte de baixo. Então, vocês percebem que existe esse, vou pegar até essa aqui, né, dar um zoom a mais para vocês entenderem. Deixa eu ver, acho que assim fica melhor. Então, o que acontece? Independente se for compra ou venda, esse pavio na parte de cima é a máxima dela e esse pavio na parte de baixo é a mínima dela. Se por acaso, né, for uma vela também que não exista esse pavio, né, se for, por exemplo, essa aqui, tá vendo? Esta vela branca aqui, vai ser a mesma coisa. A máxima vai ser na parte de cima e a mínima vai ser na parte de baixo, beleza? Vamos lá para o segundo ponto, para vocês compreenderem. Toda vez, como nós estamos olhando o gráfico diário, que vocês observarem uma vela, né, ou branca ou qualquer cor, mas referente à compra, a abertura dela vai ser sempre na parte de baixo, ou seja, nós temos a mínima, isso, e nós temos a abertura, nós temos o fechamento e nós temos a máxima. Isso na vela de compra. Na vela de venda, pessoal, vai ser inverso, ou seja, a abertura vai ser aqui na parte de cima, certo? E o fechamento na parte de baixo. E aqui a gente vai juntar o racional. Como assim? Para vocês compreenderem. Voltemos para a parte de compra. Na vela de compra, porque ela abre na parte de baixo, na parte de cima e fecha na parte de cima, e a de venda abre na parte de cima e na parte de baixo. Vamos lá. Foquemos na parte de compra. É claro que se eu compro algo barato, eu vou sempre querer vender caro. Então, isso significa que na medida que o mercado me mostra isso aqui, que ele está comprador, tá vendo? Ele está comprador, ou seja, o mercado está comprando a parte de baixo e fechando a parte de cima. No próximo dia, né, que vir abrir o mercado, ele vai fazer o mesmo processo. Se for uma vela compradora, se a tendência do mercado é de alta, vai seguir o mesmo fluxo. Abre aqui na parte de baixo e fecha na parte de cima. Mais uma vez, no outro dia, abre na parte de baixo e fecha na parte de cima. O que significa isso? A tendência continua de alta, o mercado continua subindo seu preço, sempre na parte de baixo e fechando na parte de cima. Agora nós vamos para a parte inversa, a parte de venda. Por quê? Aqui vem a seguinte situação: o mercado vai abrir na parte de cima e fechar na parte de baixo. E por que isso? Porque o seu preço está caindo, ou seja, ele abre na parte de cima e ele vai fechar na parte de baixo. Isso vai dando segmento na tendência aqui de baixo, que nem vocês estão vendo. Se até aqui vocês pegaram, pronto, show de bola. Vocês entenderam como é que funciona a precificação nas velas, né? Abertura e fechamento e a relação, né? Nossas máximas e mínimas. Entendendo isso aqui, vai ser sempre o mesmo processo. Se for de venda, a máxima lá em cima, tá vendo? E a mínima na parte de baixo. Se for uma vela compradora, vai ser o mesmo processo. A máxima na parte de cima e a mínima na parte de baixo. E o mercado, pessoal, vocês conseguem, que nem eu falei para vocês, observar no semanal, tá vendo? No mensal e no anual. Para quem monta a carteira, para quem pensa a longo prazo, o mais indicado é o quê? É o mensal, esse aqui, que você analisa a tendência, vê como é que está a direção do mercado. O semanal já entra ali um pouco de curto prazo, médio prazo, certo? E o diário, entendeu? Também para a gente analisar alguns pontos interessantes para compra e venda.
E para quem faz operações no dia, né, analisa-se o quê? O gráfico diário, né, o gráfico de 60, certo? 60 minutos, correspondente ali a uma hora. Eu posso diminuir também para 15, tá vendo? Para 30, para 5, para 2 minutos, para 1 minuto, para quem faz ali operações scalper, compra e venda em segundos, milésimos de segundos. Mas se atentemos, né, para nós que buscamos longo prazo, que buscamos dividendos, né, e montagem de carteira, sem nos preocuparmos em ter que estar olhando o gráfico todos os dias. Pronto, entenderam até aqui? Nós vamos partir para a premissa de preço, deslocamento. Eu vou pegar aqui o gráfico semanal para vocês entenderem que nessa explicação vai ser referente a qualquer tempo gráfico, seja mensal, seja anual, seja diário, seja de 60 minutos, enfim. Quando eu digo que o preço não está interessante para compra, é o quê? Vocês estão vendo, né? Agora aqui vou tentar ser o mais didático possível para vocês entenderem. Quando eu digo que o preço não está interessante para compra, exceto se ele estiver em sua máxima. Como assim? Digamos que você abre o gráfico hoje, o mercado abriu, você analisa, você vê esse ativo e você pretende comprá-lo. Será que nesse ponto aqui, que nem vocês estão vendo, eu vou deixar desse jeito. Será que nesse preço aqui, tá vendo? Dos 25 e 18, seria um preço interessante para compra, né? De repente você viu uma casa de análise, um amigo recomendou esse ativo e tal. Você teria que desembolsar esse valor referente à quantidade de ações, né? Que você iria aportar. Se fosse lote fechado de 100 ações, você teria que desembolsar aqui 2.518. Mas se você fosse comprar no mercado fracionário, você poderia comprar aqui de um em uma, né? 25, 18, depois 50, tarará. Enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas vocês acho que já compreendem essa parte. E por que eu digo aqui não é um preço interessante? Porque ele já saiu dessa zona de preço, tá vendo aqui? Vou colocar essa seta. Por exemplo, isso aqui é o maior exemplo. Saiu dos seus R$ 6, né? Em meados lá, digamos, vou pegar aqui, tá vendo? Nós temos 2023, 2024, né? Então vamos pegar aqui só esse intervalo aqui de tempo, né? Que ele estava nessa zona de preço, de 2023. Beleza, show de bola. Então, ele saiu desse preço, né? Dos seus R$ 6,03, disparou, foi até seus 21, tá vendo aqui? Seus R$ 21,13, beleza, fez seu movimento de correção, ou seja, compradores agrediram aqui nesse preço, no preço de 6,03, ou seja, compraram barato e venderam caro aqui, né, no preço dos 21,13. E aí vieram os vendedores dentro do mercado, pessoas, instituições, bancos, corretoras, e derrubaram o preço, né, até os seus 13,34. Show de bola até aqui? Vamos lá. O que é que aconteceu? Mais uma vez, o ativo ficou interessante, vieram compradores mais uma vez, né? E quando eu digo compradores, pode ser pessoa física, pode ser instituições financeiras, pode ser bancos, corretoras, enfim. E elevaram o preço até, né, seus 26 ali, mais ou menos. Aí você olha, não, eu quero esse ativo. E por que às vezes eu digo assim que não é interessante comprar esse preço? Porque se vocês observarem, eu vou fazer agora em amarelo, vejam de onde o preço saiu, beleza? Vejam o que é que o preço fez nesse movimento, ou seja, corrigiu. E vejam o que é que o preço fez novamente. Ou seja, se vocês analisarem dessa forma, vocês verão que o gráfico, embora sejam esses riscos, esses desenhos, vocês irão compreender que o mercado ele se move em ondas, ou seja, sobe e cai, sobe e cai. Há situações em que o mercado fica lateral, que nem foi o caso, né, desse período aqui de 2023, que nem mostrei para vocês. Esse período aqui, ele ficou lateral. Eu vou até diminuir um pouquinho aqui para vocês entenderem. Tá vendo aqui? Ou seja, nesse período de 2023, o mercado ficou lateral. Até que houve um momento de deslocamento do seu preço, né? E fez este movimento aqui, que eu estou mostrando para vocês. Beleza? Vamos lá, né? Para outro ponto. Então é o seguinte, aí o que, é que o mercado fez?
Chegou no preço, corrigiu, subiu um pouco mais, depois corrigiu. Mas entendendo toda essa situação, o que é que eu quero dizer para vocês? Pessoal, esperem os pontos de mercado, porque sempre vai fazer o quê? Os movimentos de alta e movimento de baixa. E se for um ativo que você pretende comprar, você está vendo que o preço está interessante, os fundamentos da empresa, do ativo, estão interessantes, basta aguardar uma correção. Por que, que eu não estou dizendo para vocês? Independente se for nesse gráfico ou se for nesse aqui, que eu mostrei para vocês, né? Vou pegar o mesmo ativo, MRFB, não é isso? Para mostrar para vocês. MRFB3, que é o Marfrig MR Foods. MR, deixa eu ver lá mais uma vez. MBRF, perdão. MBRF3. Então aqui, né, vamos abrir esse ativo nesse site. É gratuito. E, que nem eu já falei em outros vídeos também, vai ser o mesmo processo de estudo. Aqui você consegue fazer a mesma coisa que eu estou fazendo e mostrando para vocês lá. Tá vendo aqui? Fechando o gráfico. Pronto. A mesma coisa que vocês estão vendo aqui é o que corresponde à plataforma aqui. A diferença são os recursos que uma tem e que a outra não tem. Mas vamos para cá. Pronto. Aqui vai ser a mesma situação se você quiser fazer os seus estudos, tá vendo? E aqui na parte de cima existe as opções de mudar, tá vendo aqui? Tem o 5, tem o 15, 1 hora, D e o S. Vai ser a mesma coisa, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, dia, semana. E se você vier nessa setinha, tá vendo? Intervalo do gráfico, aqui vai dar mais opções, né? Semana, mês, 3 meses, 6 meses, 12, né? Enfim. E aqui você faz, né, o mesmo estudo. Ou seja, aqui eu já deixei na cor o quê? Vermelha, significando força vendedora, ou seja, vendedores. E o verde, né, mostrando o quê? A força compradora. E aqui você faz sua análise. Você analisa o seguinte: você quer o ativo. Digamos que você vê e você quer o ativo. Só que o ativo, vou pegar aqui, tá vendo? Essa ferramenta vai ser o mesmo processo aqui, pessoal. Você pode arrastar, jogar lá para cima, para o lado, enfim. Aí aqui vai ter as opções. Vamos pegar aqui, linha de tendência. Por exemplo, você viu ativo, você viu que ele está nessa região aqui. Pá, você marca, ou seja, saiu dos 15, né? Fez essa força compradora, foi para lá nos 26, beleza. Ou seja, eu nunca vou querer comprar o ativo lá em cima. Por quê? Porque eu já entendo que ao chegar lá em cima, existe o quê? Preços anteriores, tá vendo aqui? Preços anteriores. E isso me informa que o mercado, toda vez que chega nessa região, vai haver uma correção, ou seja, memória de mercado. Então eu não vou querer comprar lá em cima. Onde é que eu vou querer comprar? Num preço mais acessível, num preço aqui embaixo, nos chamados fundos, nos chamados suportes, ou seja, na linha de suporte é onde eu vou querer comprar. E na linha de resistência, que é lá na parte de cima, é onde eu vou querer vender. Então, quando eu digo assim, pessoal, o preço do ativo tal está interessante se ele chegar em tal região. E por que eu digo em tal região? Eu vou apagar isso aqui e vou falar para vocês. Vamos lá, digamos que eu quero comprar esse ativo, só que o ativo, né, já chegou a custar R$ 26, tá vendo aqui? Onde a seta tá marcando, essa parte de cima, R$ 26, e ele veio dos seus 14, R$ 15, só que eu não vou querer comprar lá em cima, eu vou aguardar um ponto interessante. E quando eu digo assim, pessoal, no preço tal, eu pretendo fazer uma entrada, e quando eu digo assim, entrada, você pode entrar com meia mão, ou com a mão cheia, ou seria meia mão. Por exemplo, se você trabalha, você tem capital para entrar com lote cheio, né? No caso 100, você entra com lote cheio, você compra 100. Se você não tem capital suficiente e você quer entrar fracionário, você pode comprar de 50 em 50, de 25 em 25. E isso vai de cada um, pessoal. Não sou eu que digo que o valor X é mais interessante que o valor Y. Cada um sabe onde é que o calo aperta. Então vamos lá. Digamos que eu estou querendo comprar esse ativo. Então o que é que acontece? Nesse preço aqui, ele para mim é mais interessante eu comprar. Por quê?
É mais fácil eu comprar barato. Entenderam isso aqui? Ou seja, eu não queria comprar nos 26. 26 para mim estava caro. Só que eu não consegui comprar também lá nos seus 14, seus 15. Entendeu? Então eu vou aguardar o mercado fazer esse movimento de alta e movimento de baixa. É nesse ponto que eu vou querer fazer a compra. E se vocês observarem que não estou falando para vocês memória de mercado, o preço ele sempre vai se deslocar, né, em regiões específicas. Ou seja, se eu puxar todo esse quadrado para trás, será que não teria nenhum tipo de coincidência de o porquê que o mercado veio parar justamente aqui, o porquê que o mercado veio parar, opa, justamente aqui nessa região, peraí, aqui nessa região, tá vendo? Opa, não, aqui nessa região, porque existe preços aqui, existe agressões, existe regiões interessantes onde pessoas compraram e venderam e não deixaram o preço nem subir demais e nem cair demais. Entenderam isso aqui? Então, quando eu digo, né, pessoal, aguardo o preço interessante. Por quê? Vamos, né, decifrar só esse ponto aqui. Eu vou colocar isso aqui em destaque para nós entendermos só essa situação. Entendeu? Só o que está dentro desse quadrado aqui. Isso aqui vocês vão entender para tudo agora. Por quê? O movimento que eu vejo nessa situação é o quê? Se o movimento ele saiu dessa faixa de preço aqui, certo? Ele se deslocou até aqui em cima. Beleza. Pronto. O mercado fez a sua correção. Ele voltou, né, até determinado preço, ou seja, uma zona aqui de rompimento, o chamado pivô. Ele ficou, no caso ele ficou, não, ele ainda continua, né, parado dentro dessa região, tá vendo aqui? Dentro dessa região em azul, certo? E dentro dessa região, se vocês observarem, existem velas vermelhas e velas verdes. O que aqui significa? Existem compradores e vendedores. E alguém tem que ganhar, é como se fosse um cabo de guerra. Quem é que vai ganhar essa região? São os vendedores ou são os compradores? Se por acaso, eu vou dizer nesse linguajar para que vocês entendam, se os compradores, né, ganham, né, a mais que os vendedores, o que é que o mercado vai fazer? Ele vai fazer um deslocamento, ou seja, se hoje ele está em 19,29, tá vendo aqui? Se os compradores ganham esse cabo de guerra, ele vai levar o preço, primeiramente, em 50%, mais ou menos, que é uma região em que o mercado ele costuma trabalhar, ou seja, vamos trabalhar com o exemplo que ele saiu, né? Isso se os compradores vencerem dos seus 19,29 e vai até os seus 23. Show de bola. Analisem a porcentagem, né? E o valor que está sendo deslocado de preço. E quem sabe o mercado não continua fazendo suas altas e vai parar nos seus 26 novamente. E o que é que nós temos lá? Nós temos que aqui já foi um preço anterior, os 26. Mas se nós formos um pouco além, o mercado, por se mover em ondas, toda essa situação, né, toda essa pernada, ela tende a ser repetida, ou seja, dos 14 até os 26 é o chamado uma pernada, uma tendência de alta. Dos 16, perdão, dos 26, né, que foi no preço chocou ali, né, uma resistência, até os 17 foi um movimento de correção. O que é que o mercado tende a fazer nesse momento? Ele tende a replicar toda essa parte anterior, dos 15 aos 26, aqui, ó, nesse movimento. Daqui, e quem sabe, replicar. Vou colocar até os 30 aqui, praticamente. Agora, imagine, você não queria comprar nos 26 que estava caro. Será que comprar aqui nos 19 não seria interessante? E carregar até os 30, quem sabe? Então, essa é a análise que eu costumo falar para vocês em relação a preço e saber esperar o momento correto. Então, que demonstrei para vocês. Vocês conseguem fazer todos esses estudos, né, por aqui ou por aqui, que é a plataforma, né, paga. Só que por aqui existe também todos os recursos que vocês vão conseguir estudar. Da mesma forma que eu sempre estou mandando para vocês. Vocês podem pegar esse ativo, ou seja, um banco, o estudo, pessoal.
vai ser a mesma coisa para tudo aqui, independente do ativo. Pode ser Bitcoin, pode ser ouro, pode ser prata, pode ser café, pode ser boi, pode ser milho, o que você quiser estudar dessa mesma maneira, você consegue aqui, beleza? Esse vídeo acabou ficando um pouco longo, né? Mas eu espero que vocês tenham compreendido toda essa situação de preço, como funciona, né? As velas, os candles, abertura, fechamento, máxima e mínima. Se por acaso ainda ficou alguma dúvida, manda para mim, manda lá nos comentários, beleza? E nós vamos continuar decifrando tudo isso aqui até vocês entenderem, beleza? Valeu!